Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Você já percebeu, o nosso programa sofreu uma mudança, e uma mudança para melhor. Um novo estúdio, um novo formato, porém preservando o que há de essencial, a fidelidade à Palavra de Deus. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes, a quem eu quero acolher e dizer da minha alegria em poder participar de mais uma edição do programa Cada Dia ao seu lado. Seja muito obrigado, reverendo Jair. É um privilégio estar aqui com o senhor. Uma bênção estar aqui também partilhando com você. E hoje nós vamos tratar de um assunto vital, essencial, que é o centro nevrálgico de toda a Palavra de Deus, não é verdade? Perfeito. Nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante e hoje vamos tratar do 4º pilar da Reforma. Só para lembrar, o primeiro, somente a Escritura. O segundo, somente a fé. O terceiro, somente a graça. O quarto, somente Cristo. E no próximo programa, vamos tratar do tema somente a Deus toda a glória. No programa de hoje, vamos falar a respeito da pessoa e da obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Redentor. E então, eu quero começar com uma pergunta, reverendo Hernandes, dentro do tema proposto para hoje, Solus Christus. O que quer dizer a expressão latina Solus Christus? Significa, literalmente, somente Cristo. E por que foi pontuado assim? Porque existia na época a ideia de que havia um panteão de mediadores. Então, Maria, como mediadora, os santos, que eram canonizados pela igreja, estavam credenciados a também ocuparem essa posição de intercessores. Então, de repente, Jesus era apenas um dentre os vários mediadores. E a reforma, muito bem voltando às Escrituras, estabelece o que a Bíblia ensina, que não existem vários intercessores entre os homens e Deus, apenas um, e este é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, diz: e há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por isso que a reforma estabeleceu solus Christus, somente Cristo. Com a fala que o senhor acaba de apresentar, o senhor não está lançando por terra a ideia de que todos os caminhos levam a Deus? Essa frase, ela é muito curiosa, porque diz que todos os caminhos levam a Roma, né? E todos os caminhos levam a Deus. Outros dizem, não, o que é importante é ter uma religião, o que é importante é você ser sincero. Mas isso é uma coisa absolutamente equivocada.
absolutamente equivocada. Pense na lógica. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos gravando aqui em Campinas, São Paulo. Eu quero ir para Vitória, Espírito Santo, onde o senhor reside. Mas eu pego um avião na direção sul do Brasil. Eu não vou chegar em Vitória. Eu peguei a direção oposta. A ideia básica é a seguinte: somente um caminho leva a Deus. Mas isso não é o que nós achamos, o que nós pensamos, é o que Deus diz. É o próprio Jesus Cristo quem disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querer criar um outro caminho, que todo caminho leva a Deus, é contrariar o que Deus diz na sua palavra. É pegar um atalho que não existe. E quando a pessoa tenta chegar até Deus por outro caminho que não Jesus, certamente essa pessoa não chegará a Deus, porque Jesus é o único caminho para Deus. Então o senhor está me dizendo que boa intenção não resolve? Não resolve. Deixa eu dar uma ilustração simples para ficar claro. Uma mulher estava enferma. Ela foi ao médico e o médico receitou para ela sulfato de bário. Na hora de comprar o remédio, a pessoa não entendeu a letra do médico e deu para ela sulfito de bário. A diferença entre sulfato e sulfito é apenas uma letra. Sulfato de bário era o remédio que daria saúde para ela. Sulfito de bário era letal para ela. Ela tomou o remédio bem intencionada e morreu. Boa intenção não resolve se toma o caminho errado. Eu posso estar muito bem intencionado, pensando que eu vou para a Vitória, mas se eu pego um carro e viajo na direção do sul do Brasil, daqui de Campinas eu não chego em Vitória. Eu vou me afastar de Vitória. Sinceridade é bom, mas não é suficiente. É preciso estar calcado na verdade. Reverendo Hernandes, eu vou insistir no assunto porque creio ser algo extremamente relevante, sobretudo para o momento que estamos atravessando em nossa sociedade, que é um momento onde o relativismo é destacado, é exaltado, onde o que importa é a opinião própria, o desejo pessoal. Essas questões são bem evidentes na nossa sociedade. E ao afirmar ou reafirmar o brado da Reforma Protestante do século XVI, somente Cristo, o senhor não está reproduzindo um discurso radical? É verdade, é radical mesmo. Porque a verdade, ela é radical. A verdade, ela é única. A verdade não tem contornos, a verdade não tem bicos. Ela não é elástica para atender a este ou aquele interesse, a este ou aquele gosto. Veja que o cristianismo, reverendo Jailton, nunca foi popular nesse sentido. Notem uma coisa. Por que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano? Quem era intolerante lá não eram os romanos, eram os cristãos. Roma tinha um panteão para todos os deuses. Roma não tinha nenhum problema em acrescentar mais um deus ao seu panteão. Ah, Jesus é Deus, seja bem-vindo. Tem espaço para mais um Deus no nosso panteão. O problema dos cristãos é que eles afirmaram: só Jesus Cristo é o Senhor. Ah, bom, aí é radical. Então quer dizer que você está excluindo todos os nossos outros deuses? Estamos excluindo todos os outros deuses. É só Jesus. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro mediador, é só Ele. Nem Maomé, nem Buda, nem Allan Kardec, nem o Papa, nem o missionário, nem o pastor, nem a denominação religiosa, nem a tradição, nem o dogma desta ou daquela igreja. Ninguém se associa a Jesus na qualidade de Salvador. É só Ele que salva. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, disse o apóstolo Pedro no seu sermão em Jerusalém, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. A exclusividade de Cristo para a salvação não seria uma invenção de Lutero e depois dos continuadores da Reforma,
como Calvino, como Teodoro Beza e outros mais, alguma vez Jesus Cristo pronunciou uma palavra que reportasse a ele a exclusividade? Sim, e ele disse isso várias vezes. Anote João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho. Ele poderia ter dito, eu sou um caminho. Ele teria aberto espaço para outros caminhos. Ele diz, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma verdade. Tinham outras. Não, ele diz, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou a vida. Ele não disse, eu sou uma vida, eu sou a vida. E ele disse mais, e ninguém, aqui não abre exceção para ninguém, e ninguém vem ao Pai, Deus Pai, senão por mim. Então Jesus Cristo, ele é radical nisso aqui. Ele é exclusivista nisso aqui. E é interessante, pastor Jailton, que nós estamos vivendo uma época da pluralidade e do inclusivismo. Esta linguagem não é politicamente correta. Essa linguagem, ela gera certamente uma resistência. Porque, não, mas aí você está sendo muito orgulhoso de dizer que a sua religião, então, é a única verdadeira, que só a Bíblia é o livro sagrado, que só Jesus Cristo salva, mas como é que ficam os muçulmanos que acreditam em Maomé? Como é que fica aqueles que acreditam em Allan Kardec, em Buda, em Confúcio, em Shiva? Como é que fica aqueles que acham que Maria também é corredentora? A Bíblia, ela é explícita de ponta a ponta em mostrar que só há um Deus, e só há um Salvador, só há um mediador, e este é Jesus Cristo. Fora dele, não há salvação. Não importa se essa religião tem tantos séculos de existência, não importa se tem tantos milhões, até bilhões de adeptos, não importa. Não é nem a antiguidade, nem a quantidade de adeptos que transformam a religião em verdadeira e legítima. É a revelação de Deus, a sua palavra, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente para nós, que nos ensina e nos instrui acerca disso. Nós estamos caminhando para o final do primeiro bloco e quando retornarmos, eu vou então trazer uma pergunta a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos já já. Embora eu tenha nascido num lar evangélico e tenha recebido todos os ensinamentos a respeito da minha fé, houve um momento nessa caminhada que eu me perdi. Mas um dia eu fui confrontado com a palavra de Deus que me disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse momento eu percebi que a minha condição de discípulo estava distante daquela que Jesus deixou para os seus seguidores. A partir de então, eu comecei a perceber que a caminhada com Jesus é uma caminhada que pode ser feita dia após dia, de maneira a observar o modelo do seu mestre, somente Cristo. Celebrando a Reforma Protestante, 500 anos de história para a glória de Deus. No programa de hoje, estamos tratando a respeito do quarto pilar da Reforma, somente Cristo. No bloco anterior, o reverendo Hernandes tratou a respeito da centralidade de Cristo. Agora, no segundo bloco, vamos falar a respeito da pessoa e da obra do nosso bendito e glorioso Redentor. E eu começo então, reverendo Hernandes, tratando a respeito do testemunho que João, o apóstolo, nos oferece no evangelho que leva o seu nome. No capítulo 1, versículo 1, João testemunha assim a respeito de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que João tinha
a nos ensinar ou pretendia nos ensinar por meio deste texto? Muito bem. João capítulo 1, versículo 1, João abre este evangelho como que pisando em solo sagrado, abrindo para nós as cortinas para revelar para nós, nesse verso em particular, 3 verdades sublimes sobre a pessoa de Jesus. No princípio, era o Verbo. Note que o verbo está no pretérito imperfeito, não diz no princípio foi, no princípio era. Isso, comparado com Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um começo, tiveram um princípio. Ou seja, na eternidade não existiam. Passou a existir, começa a contagem do tempo. Quando tudo teve um princípio, o verbo já existia. Jesus Cristo já existia. Portanto, ele é eterno. E João conclui dizendo, e o verbo era Deus. Então, o que João está dizendo para nós é que Jesus Cristo é eterno, é pessoal e é divino. Ele está falando da eternidade, da pessoalidade e da divindade de Jesus Cristo. João está, então, já de início no seu evangelho, revelando para nós que Jesus Cristo é Deus. Agora, o mesmo João, no versículo 14 do capítulo 1, afirma, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele quer nos ensinar com tais palavras? Pastor Jailton, Atanásio, lá no século IV, escreve uma obra maravilhosa, afirmando que a encarnação do Verbo é o grande mistério do cristianismo. Porque pense comigo, se Jesus Cristo é Deus, e Ele é. Se Ele é Deus, Ele é transcendente, e Ele é. Se foi Ele quem criou todas as coisas, e isso que aconteceu. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Este que nem os céus dos céus pode contê-lo. E já falamos num programa anterior que se o nosso universo hoje, o que se sabe, é que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pois não há 1 centímetro desse universo que Jesus Cristo não possa dizer, eu estou aqui e isso é meu. Agora, este que é transcendente se esvazia, se esvazia, se esvazia, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce, é colocado numa manjedoura, é enfaixado em panos, e cresce como qualquer criança, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que glorioso mistério! Deus se fez homem, de tal maneira que ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e ao voltar ao céu depois da sua ressurreição, ele não deixou de ser homem por ser Deus. Uma só pessoa, 2 naturezas distintas. Ele é Deus e homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Isto foi discutido, assim, à exaustão nos concílios da igreja. Em Niceia, ficou claro que ele é Deus, 325. 381, Constantinopla, ficou definido que ele é verdadeiramente homem. Mas foi exatamente em 451, no concílio de Calcedônia, que fica claro esta gloriosa verdade. Ele é Deus e homem, é a pessoa teantrópica de Jesus Cristo, a pessoa divino-humana de Jesus Cristo. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Bom, tendo abordado então a questão da pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa, 2 naturezas, a pergunta é simples. Por que Jesus Cristo não poderia ter apenas uma natureza? Por uma razão muito simples, pastor. É que ele veio ao mundo para ser mediador entre nós e Deus. Para que ele pudesse nos salvar, ele tinha que ser homem. E ao mesmo tempo, para nos salvar, ele tinha que ser Deus. Porque se fosse apenas Deus, ele não teria conexão conosco.
Se ele fosse apenas homem, ele não teria capacidade e poder. Então, era necessário que ele fosse homem e Deus, para fazer esta ponte entre o homem e Deus. E ele, então, se fez carne, tornou-se homem, semelhante a nós, exceto no pecado. E ele, então, sendo Deus, faz um sacrifício perfeito, de valor infinito. E pode ser, então, o nosso representante, o nosso substituto, o nosso fiador, o nosso redentor. Por isso, o seu sacrifício foi plenamente suficiente e eficiente para salvar todos aqueles aos quais Deus concedeu a ele, Deus deu a ele. Ele morreu por eles, ele salvou a eles, dando a eles a vida eterna. João, o apóstolo, falou a respeito da pessoa de Cristo. Agora eu quero me referir a João Batista, o arauto, o precursor. Ele falou a respeito da obra. Ele disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele quis dizer com tais palavras? Essas palavras são magníficas, porque notem, a questão do Cordeiro ela é emblemática na história da revelação, na história da redenção, na história do povo de Deus. A primeira vez nós poderíamos pensar em Gênesis 22. Ali o Cordeiro foi suficiente para uma pessoa, para Isaac. Isaac não foi imolado, o Cordeiro substituto morreu em lugar dele. Em Êxodo 12, o Cordeiro da Páscoa foi imolado por uma família. Ele é suficiente e eficiente para salvar uma família. Lá em Isaías 53, esse Cordeiro é suficiente para uma nação. Mas agora em João 1,29, João Batista diz que este Cordeiro é suficiente e eficiente para o mundo inteiro, ou seja, para as pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nação. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda raça, tribo, povo, língua e nação. É a ideia, pastor Jailton, de que o Cordeiro era imolado como substituto do pecador. Só que sangue de bodes, de cordeiros, não podem expiar pecados, perdoar pecados. Aqueles cordeiros que eram sacrificados lá no Velho Testamento apontavam para o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus. E Jesus Cristo, então, é este Cordeiro que foi imolado. As pessoas que viviam lá no Velho Testamento olhavam para frente, para o Cristo que havia de vir. Hoje nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio. Lá no Velho Testamento eles acreditaram no Cristo da profecia. Hoje nós cremos no Cristo da história. De tal maneira que o Jesus histórico é o Messias de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Nós vamos encerrar o segundo bloco agora, porém antes eu tenho um convite especial a você. Eu quero convidar você a que participe conosco no próximo domingo dos nossos cultos, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Venha ouvir mais a respeito de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Uma igreja fraterna, acolhedora e fiel às Escrituras. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com uma palavra especial para o seu coração. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.
Eu conheci Jesus há 3 anos e nesse período eu estava vivenciando uma crise no meu casamento. Por falta de entendimento e sabedoria, por eu ser uma nova convertida, eu acabei tentando impor isso na vida dele. E aí isso acabou gerando mais discussão, mais brigas no meu relacionamento, até chegar ao momento da separação. A partir do momento que eu comecei a buscar a Deus, buscar o entendimento, orar em oração, pedir a direção dele e a sabedoria, para que com isso eu pudesse mostrar para o meu marido a importância dele na nossa vida. E hoje eu tenho a plena convicção de que meu casamento foi totalmente restaurado através de Cristo, somente Cristo. Celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Nós estamos agora no terceiro e último bloco do nosso programa, que aborda a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O reverendo Hernandes vai nos trazer uma palavra especial ao coração. Muito obrigado, pastor Jair, pela oportunidade. E eu gostaria de pensar com você sobre uma palavra do apóstolo Pedro, quando pregava em Jerusalém, e ele diz assim, lá em Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há esperança de salvação fora de Jesus. Nenhuma religião pode salvar você. Nenhum homem, por mais piedoso ou por mais antigo, pode salvar você. Nem Buda, nem Maomé, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o missionário, nem o pastor, nem a igreja. A única pessoa que pode dar a você a vida eterna é Jesus Cristo. E hoje você tem a grande oportunidade de olhar para Ele como Deus, como homem perfeito, como alguém que por amor a você não poupou a sua própria vida, veio a este mundo para assumir o seu lugar, para oferecer a você perdão, vida eterna. Se você hoje, agora mesmo, reconhecer que você é um pecador, que você não pode salvar a você mesmo, que a sua igreja não pode salvar você, que as suas obras não podem salvar você, que a sua caridade, por maior que seja, não pode salvar você, e você olhar para Jesus, há esperança, há perdão, há vida eterna. Agora mesmo, onde você está, você pode orar comigo, entregando a sua vida a Jesus, confessando-o como seu Salvador pessoal. A Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca é que você confessa acerca dessa salvação. Então ore comigo aí onde você está. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de levar esta palavra de esperança e de salvação no nome de Jesus. Agora aplica, Senhor, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Eu conheci a Cristo aos 18 anos de idade. Isso me deu uma alegria tremenda, saber o que Cristo fez por mim. Só que algo me incomodava porque parecia que eu tinha que fazer alguma coisa para compensar o que Cristo fez por mim. Mas ao ler as Escrituras no Evangelho de João, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu percebi que Jesus é o suficiente e não é preciso eu fazer mais nada, somente Cristo. Se Deus quiser, nós estaremos de volta no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. E eu gostaria que você pudesse divulgar com sua família, com seus amigos, o programa Cada Dia, que vai ao ar todo sábado, neste mesmo canal e neste mesmo horário. E desta maneira, você ser um parceiro nosso e divulgar este programa que tem um único propósito, levar a esperança da salvação no nome de Jesus. Nosso carinho, nosso abraço a todos. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.